Eu quero conversar com você neste vídeo sobre um tema importantíssimo. Como fazer todo mundo gostar de você. E eu sei que você está pensando assim, poxa, mas ele é muito sensacionalista, não tem como fazer todo mundo gostar da gente. A pergunta para você é, será que não tem como? Porque existem pessoas que têm o dom de fazer as pessoas ficarem com raiva delas. Eu não sei se você já percebeu isso, mas tem gente que chega num ambiente, começa a conversar, começa a ofender todo mundo, ela não escuta ninguém, ela quer falar o tempo todo, e aí ela tem o dom de fazer o oposto do que eu estou propondo. Ela faz todo mundo detestar ela. Onde quer que ela vai? Com você vai ser diferente. Onde quer que você for, você vai fazer todo mundo gostar de você, mas existem algumas técnicas e alguns princípios que você precisa aprender, precisa colocar na sua vida, mudar o seu jeito de ser para você alcançar isso que eu estou falando. Então vamos lá. Como é que você faz todo mundo gostar de você? A primeira coisa que eu quero analisar é as pessoas gostam, grave essa primeira frase, as pessoas gostam de gente que escuta. Ninguém gosta de gente que quer falar o tempo todo dela mesma. Eu não sei se você já teve essa experiência de estar numa roda, de estar em família e de repente tem uma pessoa ali que está falando o tempo todo dela. E você fica assim, poxa, a pessoa não deixa eu falar, fala o tempo todo do que ela está fazendo, do que ela está comprando. E ninguém gosta, guarde isso na sua mente, ninguém gosta de gente que fala de si o tempo todo. Então, a primeira lição para você fazer todo mundo gostar de você é esta. Pare para ouvir. É a primeira coisa que você tem que entender. Deus te deu 2 ouvidos e uma boca. E Ele quer que você use na mesma proporção. Se você quer influenciar pessoas, se você quer que todo mundo goste de você, então escute o que a pessoa está dizendo. A gente muitas vezes acha que para ser interessante a gente tem que falar do que a gente está fazendo. A viagem que eu vou fazer, o carro que eu comprei, a casa que eu vou comprar, os títulos que eu ganhei, e você acha que você vai causar o seu impacto pessoal, você acha que você vai fazer todo mundo gostar de você se você falar muito do que você está fazendo, mas é o oposto. As pessoas não estão preocupadas com a sua vida, elas estão preocupadas com elas mesmas. Então, quando você escuta o que o outro está falando, você está mostrando para ele que ele é importante. Existem algumas mensagens que você transmite ao parar para ouvir alguém. Primeiro, você está dizendo que a pessoa é importante. Segundo, você está validando tudo aquilo que ela está contando. Pare para ouvir as pessoas. Se você quer que elas gostem de você, pare para ouvir. A segunda lição, e essa é muito importante, é quando você estiver ouvindo alguém, você parou, você está ouvindo agora. Segundo, pare de se autorreferenciar. O que eu estou dizendo com isso? Por exemplo, alguém está dizendo que está tendo um dia difícil, eu briguei com a esposa, bati o carro, minha sogra é um saco, e a pessoa está contando a vida dela. Neste momento, nós temos a tendência de falar o quê? Seu sofrimento não é nada, você não sabe o que está acontecendo na minha vida está muito pior que a sua. Essa mania de se autorreferenciar nos desconecta das pessoas, porque quem chega em você para desabafar não quer ouvir sobre o seu sofrimento. Não é o momento de você contar o seu sofrimento para ele, como se estivesse querendo se autorreferenciar, como se você estivesse comparando o sofrimento dele com o seu. Olha, o seu sofrimento não é tão grave assim, porque eu estou passando por situações piores do que você. Não é o momento de você usar o seu sofrimento, a sua vida, para tentar de alguma forma comparar com o dele. Parece que tem uma competição de quem sofre mais, está entendendo o que eu estou dizendo? Então, no momento que a pessoa está conversando com você, está desabafando, escute o que ela está falando, sem se autorreferenciar, sem usar o seu exemplo do tipo, você está passando por isso, mas olha a minha situação está muito mais grave. Não é uma estratégia boa para você criar conexão, porque a pessoa vai ficar meio assim perdida, eu estou contando meu sofrimento, eu queria me desabafar com essa pessoa, mas ela está contando o sofrimento dela, e os dois vão embora sem ter ali uma conexão, sem ter um desabafo completo. Então, a primeira coisa, pare para escutar as pessoas. Segundo, pare de se autorreferenciar. Em terceiro lugar, pare de julgar. É muito comum alguém estar contando uma coisa para você e naquele exato momento você já fala assim, olha, não faz isso, você está errado, você errou, vai lá, pede desculpas. A pessoa às vezes está desabafando, está contando uma coisa importante da vida dela e ao invés de ouvir, você já começa a dar sermões, começa a criticar, começa a julgar a pessoa.
Então não é momento de fazer nenhum julgamento. Escute com uma certa neutralidade. Não é o momento de você dar conselhos, não é o momento de você julgar, é o momento de você escutar. E o que a gente faz? A pessoa está contando alguma coisa, acho que eu vou sair do meu trabalho. Não, se você sair do seu trabalho, você vai ficar sem emprego, você já começa com aquele julgamento, você está errado, você é o problema no seu trabalho. Não faça isso. Escute. Essa é a terceira lição. Quarta lição, pare de pensar no que vai falar. Eu tenho muito esse problema, a pessoa está conversando comigo e eu fico ali raciocinando, o que eu vou falar? Eu quero dar uma resposta bem legal, eu quero completar o raciocínio dela, sabe? Isso nos atrapalha, porque enquanto você está ouvindo uma pessoa, existe uma voz que você está ouvindo ao mesmo tempo, que é a sua voz interior, dizendo, fale isso, fale aquilo, sabe? Você tem que silenciar a sua voz interior, você tem que parar de pensar no que você vai falar. Você tem que parar com isso, porque senão você vai ficar distraído e não vai conseguir ouvir o outro com a devida atenção que ele merece. Se você, então, quer praticar o que nós chamamos de escuta ativa, você tem que seguir esses passos que eu estou dando. Aí você pergunta assim, Edom, mas não tem como fazer isso? Claro que tem como. Escute a pessoa como se você fosse um copo vazio. Deixe para lá os seus julgamentos, as suas crenças, o conceito de certo e errado, o que você vai falar, e escute a pessoa, simplesmente isso. Esteja lá 100%. Muitas vezes alguém está falando com a gente e a gente percebe que a pessoa não está lá 100%. A gente percebe que a pessoa está meio no mundo da lua. Aí você para e fala assim, você está me ouvindo de verdade? Você está ouvindo mesmo o que eu estou falando? É muito ruim quando as pessoas não estão 100% sintonizadas na nossa frequência. A gente quer compartilhar, a gente quer desabafar e a pessoa está lá no mundo da lua. É o que eu chamo de uma escuta passiva. A pessoa está ali, está acenando, mas não está realmente entendendo o que a gente está dizendo. Então, para você fazer alguém gostar de você, pare de pensar no que você vai falar. Em quinto lugar, evite as distrações. E a distração mais comum hoje é o celular. Nós estamos vivendo na era da informação. E nessa era da informação existem muitas distrações. Você está lá conversando com uma pessoa, vê uma mensagem no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, um vídeo no TikTok que alguém curtiu. Você quer ficar online naquele momento. Então o que é importante você fazer? Quando alguém estiver conversando com você, coloca o celular longe. Eu tenho tentado, não é fácil, não sou mestre nisso, eu tenho tentado, no momento que a pessoa estiver conversando comigo, deixar o celular o mais longe possível. Por quê? Porque é muito chato, é muito desrespeitoso. A pessoa está falando com você e você está usando o celular. E ela vai se sentir desvalorizada. Quantas vezes você conversou com um amigo ou com uma amiga e naquele momento ela começou a mandar mensagem para alguém, tem que resolver um problema. Aí você fala assim, poxa, você não está nem prestando atenção no que eu estou te falando. Então essa é a quinta lição. Evite as distrações. Pare de se distrair com qualquer coisa, qualquer pessoa, qualquer objeto no momento em que alguém estiver falando. Essa é a quinta lição. A sexta lição para você fazer todo mundo gostar de você é esta. Pare de dar conselhos sem pedir permissão. Isso é muito importante. Você então seguiu todos esses passos que eu dei. Agora você vai pedir para dar conselhos. Você tem um conselho. Você sabe que o caminho que ela está indo não é bom, então você vai falar assim, olha, eu entendi tudo que você está fazendo, eu entendi o que você está falando, entendi muito bem tudo que você está me dizendo. Mas você me permite dar um conselho para você? Você me permite, com base em tudo que você falou, fazer uma avaliação? Você me permite dar um conselho? Isso é bonito, gente, porque você não se torna invasivo. Então, se você quer que as pessoas gostem de você, seja educado. Peça para dar conselhos. Peça para dar o famoso sermão. Porque tem gente que é invasiva, ele já vai falando e ele não sabe se o outro quer realmente um conselho. A gente tem essa mania de querer consertar o outro. Não estou dizendo que é errado você tentar consertar a vida das pessoas, mas peça, porque de repente a pessoa não quer ser consertada por você. Isso é muito importante. Então, esses são os conselhos práticos para você fazer todo mundo gostar de você. E eu quero que você deixe o seu comentário aqui no meu vídeo. Você concorda com isso? Existe alguma outra técnica ou princípio que você pratica para fazer todo mundo gostar de você? Até o próximo vídeo.